Olá! Estão prontos para uma aulinha de história agora? Para mergulhar comigo? Então vem que eu vou te mostrar sobre o que a gente vai falar. Muito bem, expansão marítima. De primeiro eu tenho que falar para vocês que nós chegamos até aqui. Hoje nós vamos falar sobre como Portugal foi o pioneiro na expansão marítima e entender como se deu essa expansão para que Portugal conseguisse chegar, por exemplo, até o Brasil, né? E a Espanha até a América Espanhola. Mas para quem não assistiu a aula de formação das monarquias ibéricas, é muito importante que assista para conseguir entender, porque essa aqui é uma continuação, tá? Dentro da expansão marítima, o primeiro ponto importante é você entender como que Portugal se consolida como um reino de Portugal e não mais só como um condado e como a Espanha vai se estruturar ali juntando os seus pedaços e também se transformando no reino espanhol. Isso é muito importante até para a gente entender o finalzinho dessa aula. Então eu vou deixar para vocês aqui um card da aula de formação das monarquias ibéricas, tá bom? Mas vamos começar a falar da expansão marítima, dos fatores que levam Portugal a ser muito importante nessa nossa aula. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que Portugal precisava buscar novas rotas comerciais, tá? Então ele precisava chegar nas especiarias, nos temperos que estavam na Índia, tá bom? Então não ponham na cabeça de vocês que a gente não tá mais no período feudal em que os territórios disputam mais terras, domínio territorial, tá? A gente tá num período em que o que tem valor é a matéria-prima. O que é importante é expandir o comércio e ter hábito na balança comercial. Conseguir o maior número de matérias-primas para vender por um valor maior, porque eu tenho e você não tem. Então eu consigo este valor para vender. E depois da expansão também o que vai dar esse hábito na balança é o bulionismo. A gente vai falar disso mais para frente, mas já vou dar um spoiler aqui, que é a prática de pegar metal nessas regiões colonizadas, né? Então ouro, prata, pedras preciosas, porque é muito mais simples, eu não tenho trabalho nem de pegar nada para revender, eu vou lá, pego metal, encho meu bolso de ouro e eu já consegui algo de valor para o meu reino sem ter muito esforço, tá bom? Por que Portugal precisa expandir o mar aí e não continuar fazendo como sempre fez? Porque agora o mar Mediterrâneo, que era por onde Portugal chegava à Índia e outros países da Europa chegavam à Índia, ele está sob o poder da Itália, que naquela época ainda não era Itália, tá? Não tinha um reino formado, mas ali venezianos, genovenses, tá? Conquistaram o poder do Mediterrâneo, né? Então tomaram o mar Mediterrâneo, não deixam passar ninguém, ou se passam é um valor absurdo, né, que não compensa para eles pagar para poder pegar as especiarias e trazer, não acaba empatando, vamos dizer assim. E a Itália consegue isso na quarta cruzada, quando os muçulmanos vão passar para elas esse poderio no mar Mediterrâneo em troca de impostos também, tá? Bom, a gente fala que Portugal é pioneiro porque ele é o que consegue contornar a África e parece uma coisa simples hoje, mas na época tinha uma série de obstáculos, inclusive de crença, que talvez fossem os mais fortes, tá? Ele é o primeiro a ir pela África, cruzar e chegar à Índia. Já a Espanha, que vai adotar a ideia de Colombo, né, que é um italiano, ela vai bater, vamos falar assim, né, na América. Colombo, a gente fala do ovo de Colombo, né, ao dizer que a Terra era redonda, então se nós formos numa linha reta, a gente vai chegar nas Índias, e aí quando ele bate na América, ele acha que ali é uma porção da Índia e que indo para dentro ele vai chegar na outra porção. Por isso que nós temos os nossos nativos aqui, chamados de índios, tá? E Portugal vai pela África. Depois é que ele vai descobrir tem interesse. E aí a gente já vai entender isso aí quando vê os tratados, tá? Que são feitos. Muito bem. Portugal também vai ser o pioneiro porque ele tem uma disponibilidade muito grande de capital. Ele tem uma burguesia disposta ali, fechada com
com o reino, né, com o rei, colocando dinheiro para que, ó, quer chegar lá? De que forma você vai chegar lá? Não, então a gente vai botar dinheiro aqui para você investir nessa expansão. Para nós é importante. E com muito mais facilidade ser fechado com o rei, porque a gente está falando de um reino mais centralizado, né? Bem diferente dos estados, do estado feudal que era antes. E também tecnologias, tá? Então a gente tem algumas tecnologias aí porque dinheiro não basta, a gente precisa ter tecnologias desenvolvidas, o dinheiro ajuda inclusive a desenvolvê-las, né? Então a primeira tecnologia que a gente vai falar é a da escola de Sagres. A primeira não, a tecnologia, né? Que são várias ali que a gente vai falar, mas todas elas dentro da escola de Sagres. E, gente, quando eu falo de escola de Sagres, eu não estou falando de uma escolinha com janelinha, portinha, professor, sinal, não. Eu estou falando de uma filosofia, tá? Então, a escola de Sagres, ela era um pensamento que os portugueses vão herdar, tá? Até mesmo dos fenícios, e que vai chegar a eles essas algumas ferramentas, né, que eles tomam conhecimento, e também um povo do mar, um povo que vai ter mais facilidade de lidar com o mar, de lidar com a navegação, tá? Lembrando que o Atlântico é uma porta aberta ali para Portugal, então ele tem essa facilidade também, tá? Dentro do que a gente tem na escola de Sagres, tem 4 exemplos aí muito importantes. As caravelas, então eles tinham toda a tecnologia para construir, pelo menos a escrita, né, teoricamente, para a construção das caravelas, como elas deveriam ser construídas, e tinham o dinheiro para fazer, para construí-las. O astrolábio, que é uma ferramenta para você medir altitude e longitude, isso é muito importante no mar, tá? A bússola. E as cartas náuticas, que são espécies de mapas marítimos, né? Mapas para te guiar no mar, junto a terras que você não. Em direção a terras que você não navegou, que você não conhecia. E eles tinham isso, tá bom? Vamos continuar aqui, porque a outra parte que é muito importante que eu falei para vocês é a parte das crenças. Então havia a crença no mar tenebroso, tá? Deixa eu vir aqui para, deixa eu vir aqui para cima. O que era essa crença? Depois de passar o cabo do bojador, vocês vão encontrar uma série de obstáculos e ninguém vai sobreviver, né? Então, entre os obstáculos estavam monstros, né? Sereias, que poderiam dominar os homens com seus cantos, né? Vamos colocá-las aí. As águas começavam a fervilhar e aí queimavam os barcos e os barcos não conseguiriam chegar. Ainda havia crenças também de que eles iam chegar na ponta lá do final do Atlântico e iam ser sugados, não iam continuar navegando. Então havia uma série de crenças que através das cartas náuticas que chegam para eles, eles começam a pensar se aquilo realmente vai ser uma realidade. Será que realmente ninguém nunca conseguiu? E assim eles vão aos pouquinhos procurando contornar isso. Então, o primeiro que vai cruzar o cabo do bojador, tá? Ali para baixo, volta que eu não mandei você passar. Ali para baixo em direção à África, né? Contornar ali. Vai ser Gil Eanes, que é um português, em 1434. Ele vai além, todo mundo já tinha ali contornado o cabo, ele contorna mesmo e vai um pouco além. E aí, quando ele é dado esse resultado, Portugal já sai como pioneiro, ó, que corajoso, e tem condições de um pouquinho a mais. Depois a gente vai ter Vasco da Gama, que vai chegar nas Índias, e a gente vai estudar isso no capítulo do descobrimento do Brasil, tá bom? Então já tinha passado, vamos continuar aqui. Quais são as características da expansão marítima? Então vamos lá. Pioneirismo lusitano, que nós estamos falando até agora, tá? Por quê, gente? Porque ele estava muito bem localizado, com o marzão ali na sua frente. Tinha um governo formado e consolidado e tinha investimentos, tá? Consolidação do mercantilismo, ou seja, de um comércio gerando dinheiro, tá? E ele tinha aí o Atlântico versus Mediterrâneo, né? Ele podia
se alinhar ao Atlântico e podia, caso abrisse o Mediterrâneo, ele ir pelo Mediterrâneo. Ele forma um novo eixo comercial, ou seja, o Atlântico passa a ser o novo eixo e não mais só dependência do Mediterrâneo. E 2 pontos que nós vamos ver no mapa seguinte, que é a Bula de Intercoetera e o Tratado de Tordesilhas. Muito importante esses 2 pontos, por favor, prestem muita atenção. Então vamos lá, eu vou ficar aqui na Ásia para explicar para vocês. Vocês estão vendo aí 2 traços pretos nesse mapa, né? O primeiro traço, que fica bem... deixa eu ver se eu consigo passar o mouse aqui para vocês verem. Não aparece. Mas tudo bem, esse primeiro traço aí é o que está mais perto da minha fotinha, que está escrito Bula de Intercoetera, com uma flechinha vermelha pequena. O que acontece é que os espanhóis, eles tinham um excelente relacionamento com o Papa Alexandre VI. Eles vão chegar nesse Papa e vão falar assim, olha, é o seguinte, eu tô querendo o domínio daquelas terras que nós descobrimos com Colombo. Então você faça-me o favor de fazer um tratado, aí fazer algo que me dê a posse. E aí o Papa fez essa linha, chamada de Bula, de Intercoetera, tá? Passando à Espanha todo o poder daquele continente novo que ele achou, das terras novas, tá? Então tudo que estava para cá dessa linha vai ser da Espanha, tá bom? Só que Portugal vai saber dessas novas terras, tem planos com relação a essas novas terras, e ele vai lá também no Papa, e ainda tendo um relacionamento razoável, embora depois da sua independência não seja o mesmo com a Espanha, ele vai falar, olha, o que custa você traçar um pouquinho mais para trás, e aquele pedacinho lá pode ser meu, porque eu também estou na disputa da expansão, ou você posso te ajudar, eu sou o pioneiro na expansão, ó, eu estou conseguindo cruzar a África, você está num território que você nem sabe se vai ser bom ou não vai ser para você, e eu tô num território tô numa situação um pouco melhor. Essas negociações, ele deu essa afastadinha, então a gente tem essa segunda linha aí, com essa flechinha vermelha um pouquinho maior, do Tratado de Tordesilhas, tá? Esse fator nos faz crer, você vê que o Brasil tá aí, é justamente o pedacinho que a gente tem o Brasil, tá? Deixa eu vir aqui para a câmera inteira para falar com vocês. Esse fator nos faz crer que Pedro Álvares Cabral, ele não descobriu o Brasil. Ele veio conferir aquele pedacinho de terra que Portugal já tinha abocanhado, não é mesmo? Porque este Tratado de Tordesilhas, ele foi feito antes da chegada de Pedro aqui. E aqui a gente tem muito, a gente vai voltar a falar disso no descobrimento, que ele esbarrou aqui nessas terras quando estava indo buscar Vasco da Gama do outro lado. Então a ideia é que as viagens eram muito caras naquela época. Foi dado para ele a missão de passar por aqui, ver se interessava e depois seguir a viagem. Esse é um ponto muito importante para a gente tirar aquela aura do descobrimento, né? Foi uma conferência de território. E a Espanha também não retrucou muito porque ela acreditava que para aquele lado ali não tinha muita coisa, ela estava satisfeita com o que tinha encontrado, tá? O que a expansão marítima vai ocasionar? Então, vai ocasionar o colonialismo. E o colonialismo, por sua vez, o choque cultural, tá? Então, um monte de europeus chegando em terra que ninguém sabia que eles existiam. Alguns até pensaram que eles eram deuses. Quando a gente estudar a conquista da América Espanhola, vocês verão isso. E aí a gente vai ter, pelo menos aqui no Brasil, uma grande aculturação, um grande choque cultural entre indígenas e suas crenças e o povo português, que nós também vamos aprimorar esses conhecimentos quando a gente estudar a colonização do Brasil, tá bom? Agora acho que terminamos essa parte da expansão marítima para vocês entenderem como é que eles chegaram aqui, professora. O que demorou tanto? Como é que funcionava? Bem diferente do nosso tempo, mas com bastante tecnologia para a época, tá bom? Gostou? Curte, tem dúvida? Comenta. Gostou muito? Compartilha. Quer ver novos vídeos? É só se inscrever que você vai ser avisado. Beijo, obrigada.